Olá, dê saúde para você e para quem precisa. Continuamos com o nosso estudo do livro A Dieta do Futuro, do Dr. Hiromi Shinaya. Não é possível ser saudável comendo alimentos com gosto horrível. Vamos entender o que esse tema quer dizer. Neste capítulo, falei sobre os alimentos que ajudam a sustentar a vida e os que fazem mal à saúde. A diferença entre eles está nas enzimas e no frescor. Também falei dos alimentos devidamente equilibrados que fazem bem à saúde e como consumi-los. Durante o processo evolutivo, o homem aprendeu a cozinhar sua comida. Também aprendeu a saborear e a conservar vários tipos de alimentos. O problema é que, no processo de cozimento, muitas enzimas preciosas se perdem. Na vida selvagem, nenhum animal come comida cozida. Também não comem alimentos refinados ou processados. Assim, alguns pesquisadores da área de alimentação e saúde defendem o abandono total dos alimentos processados e o retorno aos alimentos crus. Entretanto, não acredito que essa seja a abordagem correta. Para que uma pessoa tenha uma vida saudável, é importante que ela tenha a sensação de prazer e bem-estar. Para os seres humanos, os alimentos são uma grande fonte de prazer. Não é possível ser saudável quando somos obrigados a comer alimentos com gosto ruim. Portanto, a alimentação e o estilo de vida do fator enzimático aliam ambos, o prazer da comida e a alimentação apropriada, como fatores importantes à saúde, reiterando os pontos principais da alimentação e do estilo de vida que recomendo. A proporção de alimentos de origem vegetal e de origem animal deve ser 85 a 90% e 10 a 15%, respectivamente. Os grãos devem constituir 50% dos alimentos. Hortaliças e frutas, 35% a 40%. E alimentos de origem animal, de 10 a 15%. Os grãos não devem ser refinados e no total devem constituir 50% da refeição. Os alimentos de origem animal devem ser provenientes de animais que tenham a temperatura corporal mais baixa do que a do homem, como os peixes. Os alimentos devem ser frescos e não refinados, se possível, na forma natural. O leite e seus derivados devem ser evitados o máximo possível. Pessoas com intolerância à lactose, predisposição à alergia ou que gostam de leite e seus derivados devem evitar esses alimentos sumariamente. A margarina e a fritura devem ser evitadas. Os alimentos devem ser bem mastigados de 40 a 70 vezes cada bocado. E as refeições devem ser pequenas. Não será muito difícil manter o prazer das refeições se o mecanismo do corpo humano e as leis da natureza e esses pontos mais importantes forem respeitados. A maneira mais fácil de fazer isso é criar o hábito na infância. Se você tem prazer em comer, não há nenhum problema em comer um bife grosso, um queijo ou beber álcool de vez em quando. Se você relaxar 5% do tempo e permanecer atento nos outros 95%, as enzimas fonte continuarão a proteger sua saúde, que resulta do acúmulo de hábitos de longo prazo. O importante é adotar um estilo de vida saudável, duradouro e prazeroso. Hábito dos ricos e saudáveis. Sempre há uma razão para as pessoas ficarem doentes. Seus hábitos alimentares são desorganizados, a maneira como comem é errada, o estilo de vida que adotam é caótico ou a soma de tudo isso. A partir de 1990, os índices de câncer e de morte por câncer nos Estados Unidos começaram a cair. Acredito que isso esteja acontecendo porque, depois da apresentação do relatório do McGovern em 1977,
o governo norte-americano publicou diretrizes para uma alimentação adequada que, aos poucos, foram penetrando na sociedade do país. Atualmente, nos Estados Unidos, quanto mais elevado o nível social das pessoas, maior a seriedade com que elas encaram a sua alimentação. Os hábitos alimentares dos norte-americanos de maior poder aquisitivo ou da chamada classe alta são muito saudáveis hoje em dia. Essas pessoas estão comendo mais frutas e hortaliças e as carnes gordurosas são cada vez mais raras em suas mesas. Assim, nessa faixa da sociedade, há menos pessoas acima do peso, embora a obesidade tenha atingido proporções epidêmicas na sociedade norte-americana. Dizem que nos Estados Unidos, uma pessoa obesa não consegue chegar à presidência de uma empresa, pois, como ela não consegue administrar nem a própria saúde, é provável que também não consiga administrar uma empresa. Qual o motivo da distância entre os hábitos alimentares da classe socioeconômica elevada e os da outra classe? Um dos problemas é o custo. O custo dos alimentos mais frescos, como hortaliças e frutas, bem como de alimentos orgânicos cultivados sem agrotóxico ou fertilizantes químicos, é muito elevado. Normalmente, quanto melhor o alimento, mais alto o preço. Sendo assim, atualmente existe uma separação entre a classe rica e saudável e a maioria não saudável dos Estados Unidos. Não acredito que essa tendência se reverta, uma vez que os hábitos alimentares de cada classe social passam de pai para filho. A maioria das doenças é causada pelos hábitos e não pela hereditariedade. Vamos entender isso. Existem muitas pessoas que, ao atingir a meia-idade ou a velhice, desenvolvem as mesmas doenças que seus pais, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e câncer. Quando isso acontece, alguns dizem: eu ter câncer era inevitável, pois na nossa família é comum. Não vou negar a participação dos fatores genéticos, mas uma das grandes causas das doenças hereditárias é a herança dos hábitos causadores da doença. Os hábitos da dona de casa são impressos no subconsciente dos filhos à medida que eles crescem. A preferência por determinados alimentos, métodos de cozimento, estilo de vida e valores varia de família para família. Mas pais e filhos que vivem no mesmo ambiente doméstico compartilham praticamente as mesmas preferências. Em outras palavras, os filhos são mais propensos a desenvolver as mesmas doenças dos pais, não porque herdam os genes causadores da doença, mas porque herdam os hábitos de vida que favorecem o aparecimento da doença. Se os filhos herdaram bons hábitos, como a opção por ingredientes frescos e água de boa qualidade, adotarem um estilo de vida apropriado e não tomarem medicamentos, terão mais facilidade para se manter saudáveis. No entanto, a herança de maus hábitos, como o consumo de grandes quantidades de alimentos oxidados, o alto consumo de medicamentos e um estilo de vida inadequado, provavelmente afetará a saúde dos filhos, ainda mais do que afetou a dos pais. Portanto, as crianças herdam os hábitos dos pais, tanto os bons como os maus. Adultos que desde pequenos foram ensinados por seus pais a tomar leite porque faz bem, provavelmente estejam tomando leite até hoje, porque as palavras dos pais ficaram gravadas em suas mentes. Somente com uma reflexão cuidadosa sobre nossos hábitos, tendo como referência as melhores informações nutricionais e assumindo a responsabilidade por nossa alimentação, é que conseguiremos transmitir mais saúde para a próxima geração.
Os hábitos modificam os genes. Vamos entender esse tema? Quanto mais velhos ficamos, maior a dificuldade de mudar nossos hábitos. Além dessa dificuldade imposta pela idade, os hábitos gravados em nossa mente quando éramos jovens costumam perdurar pela vida toda. Por isso, é importante incutir bons hábitos na mente das crianças desde muito cedo. A educação infantil é objeto de muitas pesquisas, porém quase todas focalizam o desenvolvimento cerebral e o aprimoramento das habilidades de concentração das crianças. Às vezes tão pequenas que ainda nem sequer têm a capacidade de se lembrar das coisas. No entanto, na área de conscientização dos problemas de saúde, quase não há estudos. O desenvolvimento intelectual é importante para os fins educacionais e sociais. Porém, o conhecimento profundo de como os hábitos alimentares são impressos na mente das crianças não é menos importante. Ainda que frequentem boas escolas, as crianças não conseguirão ter uma vida plena se não tiverem um organismo saudável. A maioria dos norte-americanos comem em lanchonetes ou restaurantes, delega aos médicos a responsabilidade de cuidar de sua saúde e sabe muito pouco a respeito dos medicamentos que tomam. Como médico, observo que é grande o número de pessoas que não conhecem quase nada sobre medicamentos. Acredito que a saúde seja basicamente determinada pelos hábitos, pelo estilo de vida herdado dos pais. Por exemplo, se os pais têm falta de enzima para degradar o álcool, o filho também terá. No entanto, se o filho for aumentando gradativamente o consumo de álcool, o número de enzimas usada pelo seu fígado também aumentará. E com o tempo, ele acabará consumindo bebida alcoólica em quantidade razoável. Em suma, o filho pode desenvolver sua tolerância ao álcool. Isso é particularmente verdadeiro se os pais que não tinham enzima suficiente para decompor o álcool acabarem desenvolvendo tolerância. É provável que os filhos desses pais acreditem que também podem desenvolver tolerância se continuarem insistindo. Por outro lado, se os filhos virem os pais que não têm tolerância ao álcool abster-se de beber, provavelmente aceitarão o fato de que também não podem beber. Talvez esse não seja o melhor exemplo, mas a verdade é que os bons hábitos se sobrepõem aos maus genes. Ainda que o pai tenha os genes do câncer, se o filho cuidar da própria saúde, adotar um estilo de vida saudável, viver a vida de maneira natural, ensinará aos seus próprios filhos que tais genes não precisam necessariamente levar ao câncer, além de ensinar-lhes a prevenção dessa doença. Assim como os hábitos alimentares e o estilo de vida passam de geração para geração, os genes do câncer certamente enfraquecerão de uma geração para outra. Em outras palavras, a herança de bons hábitos pode modificar os genes. O fato de algumas crianças terem sido criadas sem o leite materno não quer dizer que terão uma saúde frágil na idade adulta. Crianças alimentadas com mamadeira, porque a mãe não consegue amamentá-las, desenvolvem alergia com mais facilidade do que as outras. No entanto, depois de terem abandonado a mamadeira, se adotarem uma boa alimentação e hábitos saudáveis, não desenvolverão doenças relacionadas ao estilo de vida quando envelhecerem. Por outro lado, se as crianças amamentadas com leite materno, que é o mais saudável, mais tarde adotarem maus hábitos, como o consumo elevado de carne, derivado do leite e alimentos oxidados com aditivos, ficarão suscetíveis à doença. As pessoas nascem com determinado número de fatores hereditários, mas, com força de vontade, os hábitos podem ser mudados. São eles que determinam a transformação dos fatores hereditários em positivo ou negativos. Os mesmos hábitos que salvam uma pessoa também podem salvar a sua próxima geração. Dê saúde para você e para quem precisa. Até o próximo vídeo. Até mais!